estamos com a grande satisfação de estar recebendo aqui na galeria o nosso amigo Tenente da Silva, do SOS Polícia. Da Silva, pô, legal ter você aqui. Tamo junto aí. Muito importante. A luta é uma só, a luta de ano, né, irmão? Pô, com certeza. Esse aqui é um grande lutador, nós tivemos vários embates aí na LERJ. Esse homem é um homem que promete. Da Silva, fica à vontade. Valeu, pessoal da Galeria de Heróis. Fico feliz aí pelo convite do meu amigo Rodrigues, nessa luta, nesse empenho aí em defesa dos nossos direitos, né? Para quem não me conhece, eu incorporei na Polícia Militar lá como soldado, lá em 1983, saí cabo, sargento, subtenente e graças a Deus finalizei a minha carreira como primeiro tenente com um saláriozinho de capitão. E graças a Deus também, né, cara, consegui aí realizar um sonho. Com 38 anos, voltei a sentar nos bancos escolares e fiz uma faculdade de Direito e no primeiro concurso da OAB passei. Quando fui para a inatividade, tirei a minha carteirinha da ordem, mas a gente tem um trabalho, né, do SOS Polícia e na defesa dos nossos direitos administrativamente e politicamente, eu deixei a minha carteira, né, de advogado em stand-by, porque a gente não pode perder prazo, a gente sabe muito, o advogado aí perde prazo e a gente não pode abraçar o mundo, né? E nesse projeto hoje aí, 2022, a gente, 2018, né? Sou pré-candidato, aliás, sou primeiro suplente também na LERJ. Ó, primeiro suplente, isso, legal, hein? Deputado estadual, recebi 20 mil votos, na verdade, 19.924 votos em 2018, uma luta grande, árdua, e sem recursos, que é importante, né, cara? Porque o pessoal pensa que tudo voto é dinheiro, é a sacanagem, como a gente costuma dizer aí. Todo mundo, infelizmente, nessa mão de macaco, mas nossa despesa de campanha, Rodrigo, foram 4 mil e poucos reais. Pô, 4 mil reais. Uma coisa interessante, Daci, você está falando pra gente aqui, essa é a sua trajetória aí dentro da corporação. Então você já veio de soldado, cabo, sargento. Então o Tenente da Silva é aquele praça que sofreu as mazelas da corporação. Sempre sofri. Porque muita gente acha que a gente hoje está sentado no bem bom, mas não sabe o que tu passou por trás, né? Lógico, lógico. Lá atrás foi, olha, a PM, o bombeiro de antigamente, não é de hoje não, hein? É aquela de antigamente. E hoje, graças a Deus, tu é tenente, está numa posição melhor. E, pô, legal saber que você fez 20 mil votos, cara, e sem dinheiro. Sem recurso. Pô, rapaz, que coisa legal, hein? É muita luta, né, cara? Esse trabalho, né, que a gente faz hoje, né, com o SOS Polícia, que está desde 2014, né, que a gente estava buscando, na verdade, a mudança, né, do nosso Código Penal, brigando para se tornar hediondo o crime contra policiais, a agressão, a morte contra policiais, que a gente estava vivendo muita fatalidade de colegas e a gente continua perdendo. Inclusive hoje, meus sentimentos à família do companheiro, que também foi baleado hoje em uma operação. Infelizmente, essas coisas a gente não pode admitir que sejamos números, né? Ah, com certeza. A gente tem uma vida, tem uma família, mais uma pensionista, aí, com filhos órfãos, e a gente não pode aceitar isso como se fosse uma coisa normal, como alguns da esquerda apontam. Isso aí é uma realidade, inclusive uma coisa muito triste que a gente vê, que a repercussão desse assalto que teve lá no shopping, no Leblon, não morreu ali um trabalhador, era um senhor de cor escura, preto, era um operário, um assalariado, e não teve repercussão nenhuma. Imagina você que isso, para nós da segurança pública, é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. E não pode acontecer isso, cara. O Brasil tem que realmente penalizar brutalmente esse tipo de atividade dentro do Brasil. Não podemos passar a mão na cabeça. Isso, o que acontece, né, Rodrigues? O que a gente vê muito, né, vocês aí que vão assistir o vídeo, entendem, e não entendem, porque eu também não entendo, o Rodrigo não entende, nós como cidadãos aí, trabalhadores, por que aquele cara que foi preso cometendo delito, ele já tem uma ficha extensa de outros crimes, e às vezes, muitas vezes, crimes hediondos que saiu pela porta da frente. Ele não é um foragido, ele está lá e está respondendo a 1000 processos, 1000 inquéritos,
e a coisa ele está solto na rua cometendo crimes. E tem mais uma questão também, Rodrigues. Essa história de um preso, né, quando vai para o presídio, aliás, se pergunta qual a facção que ele pertence. Então, quando ele vai preso, ele vai se juntar aos amiguinhos dele, independente da facção que ele esteja. É preso, ele tem que responder como preso. Não tem que ter um presídio para preso da facção X, facção Y, que eu vou dar nome à facção, que eu vou dar mérito para esses caras. Porque realmente, meu amigo, porque o próprio sistema, né, eu estou falando do sistema do Estado, em termos de segurança, em termos de segurança pública, hoje nossos policiais penais vivem nessa condição de não poder, tem as limitações do sistema. Então, por que que o marginal X tem que se juntar à facção dele? Ele é preso. Se lá dentro, né, vamos dizer o inimigo lá dentro, o ataque, o inimigo ser responsabilizado, não o Estado tem que ser responsabilizado. Ele tem que saber, se matar até outro marginal lá dentro, ele vai ser penalizado. Então não adianta a gente continuar com essa discussão, principalmente do nosso judiciário, né, e do próprio MP, que hoje a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. A exceção é a prisão para quem não comete crimes. Só isso. Olha só, eu concordo contigo. Inclusive eu tenho várias queixas quanto à VEP. Isso para mim tem que mudar. Se o cara não quer ficar preso com aquele criminoso lá que comete o mesmo crime com ele, por que ele faz crime aqui fora? Não tem que fazer nada disso. Mas como tu falou em termos de leis, e aquele projeto que nós tivemos vários tempos ali aqui na LERJ, sobre o Código de Ética. O Código de Ética ficou na gaveta até hoje. E está lá na Casa Civil. O governador Cláudio Castro, o senhor pode desarquivar ele, tá? Foram 5 audiências públicas, tá? Eu ainda estava na ativa, no serviço ativo. Inclusive eu participava fardado. E do lado, né, estava o da Silva, fardado, de tenentão, lá no curso ainda. O pessoal ainda falou, pô, da Silva, tu vai acabar perdendo o teu curso, vão te desligar. Ou não, porque eu ia para lá de forma oficial. Eu recebi a minha unidade, no caso era a SPM, que é a Escola Superior de Polícia Militar, recebi o ofício do presidente da Comissão do Código de Ética, que era o deputado, na época, o deputado estadual Flávio Bolsonaro. Ele enviava para a minha unidade, eu participava foram 5 audiências públicas. Temos um Código de Ética que hoje, que é 2014, já se passaram 8 anos, já precisa sim ser modernizado, mas tinha lá dentro desse Código de Ética o que o governador Cláudio Castro ele quer botar agora, o fim da prisão administrativa, fim da detenção, da prisão, do cerceamento da liberdade do militar estadual, seja um bombeiro militar ou policial militar, por ato administrativo. Se ele cometeu um crime, como qualquer um de nós, né, cometeu um crime, é responsabilizado como qualquer outro. Mas é inadmissível hoje a pessoa que comete, né, um crime de menor potencial ofensivo, não ficar um dia na cadeia, não responder, você responde até por isso, né, mas inclusive a ficha dele, quando faz a transação penal, ele acaba isento de qualquer culpa, de qualquer penalidade. Então, como um policial militar, um bombeiro militar, e vamos usar o que a gente usa na caserna, né, com coturno sujo, chega um determinado oficial, participa, teu coturno está sujo, e você pode perder 2 dias, 4 dias da sua liberdade, do seu direito de ir e vir. Quando a própria legislação, né, o próprio entendimento do judiciário entende aí que não, a regra aí realmente é a liberdade, a exceção é a prisão. Para nós não. Para nós parece que a regra é a prisão. E o seu governador Cláudio Castro, não sei por que interesse, né, ele brigou no STF para julgar inconstitucional a lei que acabava com o cerceamento de liberdade dos militares estaduais aqui do Rio de Janeiro por transgressão da disciplina. É, uma realidade, isso é muito importante. Eu trouxe isso aí justamente para te provocar, porque você estava lá nas audiências públicas comigo. Isso, aí sim. E uma coisa importante, a gente não consegue entender por que quer penalizar a transgressão disciplinar, que é o coturno sujo, e o homicida, né, o latrocina, pode estar na rua. Isso é para você pensar. Sociedade, o que você quer para você?
Esse homem aqui é o que pode fazer a diferença dentro da LERJ. Pode fazer a diferença da LERJ. Porque nós precisamos de verdadeiros representantes que estiveram nas lutas conosco, na luta de rua, sabe? Eles sabem quais são as necessidades que a tropa necessita. Mas, Silva, e esse movimento que você está vendo da grana, essas outras coisas aí, o que você acha que pode acontecer em cima disso? Todo mundo está esperando, né, ansioso realmente, por uma decisão do governador Cláudio Castro. Eu volto a repetir no vídeo, inclusive, que eu já fiz hoje, que está repercutindo aí, está no meu canal. Só dependemos dele, tá? Já foi vista a condição do impacto financeiro, que estava dizendo que era impacto X, e a gente tem um impacto isso comprovado, porque nós veteranos reformados, estamos enchendo o cofre do Estado. A partir do momento que a gente está pagando 10,5%, né, da contribuição militar inativo para o Estado, quando a gente pagava sobre o que excedesse o teto do INSS, os 14%. Então a gente está colaborando sim para existir essa paridade. E a gente depende só do seu governador. Eu estou vendo muitas pessoas da sensibilidade dele. Eu acho que não é questão de sensibilidade, é questão simplesmente de ele cumprir a lei. A Lei 13954 de 2019 e a Lei 9537 de 2021, que ele sancionou aqui no Estado, ela é muito clara na questão em relação à paridade e integralidade. A partir do momento que ele deu a GRAM, né, que a gente sabe que a GRAM, tecnicamente falando, foi um reajuste salarial para os ativos. Tá? Então, como foi de forma genérica, mas foi um reajuste salarial, então essa GRAM tem que ser, sim, revertida para os veteranos, reformados e pensionistas. Eu falo para os senhores e para as senhoras que vão assistir o nosso vídeo aqui, nosso amigo Rodrigues, da Galeria de Heróis, essa luta, independente da decisão que nós teremos até amanhã, né, dia 30, dependendo dessa decisão, caso o governador, eu volto a citar, o governador Cláudio Castro, ele é o dono da caneta, ele que tem o poder para resolver isso. Tá? Caso ele não resolva, teremos muita luta, sim, em 2023, para que essa injustiça, essa ilegalidade seja reparada. Mas para isso, nós temos que ter representantes. Mas representante que realmente representa a categoria. Não é representante que nós temos hoje não, tá? Só de faz de conta. Nós temos que ter representante verdadeiro. O que a gente vê muito, né? Inclusive a minha situação, né? Como um primeiro suplente com 20 mil votos, né? Fica fora da LERJ por 4 anos. Reflitam isso. 4 anos eu poderia estar sentado numa cadeira como deputado, mas por quê? Interesses escusos não querem o tenente Newton da Silva dentro da LERJ. Porque a função do deputado, muita gente não sabe, tem gente que pede para asfaltar a rua, botar lâmpada, não. Ele é fiscal do executivo. Ele é o cara que tem que fiscalizar o executivo e cobrar do governador. O governador Rodrigues é meu amigo. O governador não pode ser meu amiguinho. Não pode ser aquele que a gente está lá no churrasquinho, entendeu? Sim. Ele tem que ser o cara que cumpre a lei, principalmente da minha categoria, da nossa categoria, e eu falo nossa categoria, servidores do Estado como um todo. Brigamos muito lá atrás, né? Quando nós, da segurança pública, conseguimos lá derrubar com um pezão e garantir, 8 de novembro de 2016, ocupamos aqui a LERJ, não invadimos, tá? Ocupamos a LERJ, está bem claro isso, nós ocupamos a LERJ, foi por uma briga justa, legítima, e foi um ato exclusivo da segurança pública. E o que aconteceu com isso? Daí em diante os nossos salários não foram mais atrasados. Aí sacanearam o pessoal da saúde e educação, pensando que estavam sozinhos, não estavam não. Nós abraçamos a saúde e a educação. Então, meus amigos, a gente tem que ter essa consciência que a gente tem que continuar na luta. O deputado, a missão do deputado é fiscalizar o executivo. E não ficar muitas vezes, que a gente viu nesse mandato, nesses 4 anos, né? Essas indicações legislativas, projetos de leis aí inconstitucionais, que dependem da iniciativa exclusiva do governador. E é isso que o deputado pode fazer. Ele não precisa ser amiguinho, mas não precisa ser inimigo também não. Só falar assim, governador, aqui ó, a gente precisa disso aqui aprovado. Mas se eu fizer, eu caio no vício, cai no vício do formal de iniciativa.
que a iniciativa tem que ser do senhor. Ó, já tem os cálculos, já tem a fonte de custeio para pagar isso aqui, só depende do poder da caneta do senhor. O senhor vai fazer isso repercute bem para o seu governo e a gente vai trabalhar em melhorias para o seu governo. Mas depende do senhor. Não adianta eu criar um projeto de lei, uma indicação legislativa, que depois ele, governador, sanciona e, infelizmente, a lei não é cumprida. Isso aí é uma realidade que muita gente, nós falamos na caserna, fica ouvindo a história do marinheiro e não sabe por onde vai, né? A história da carochinha e outras coisas mais. Nós temos muita lei aí que tem um monte de deputado aí que fez pra gente, convite de iniciativa. E o que aconteceu? Não deu em nada, é o que ele está falando. Mas por quê? Não sabe quais são as nossas necessidades e não tem interesse que ela se progrida ali, se evolua, que tenha um diálogo mais curto com aquele executivo. Não estou falando que é com isso, com aquele governador. É com o executivo. Lá em 2023, lá. Porque na realidade o palio está grande, hein? Não acho que o governador está sentado. Não está ganhando. O governador não está ganhando. Não está ganhando. Acho que tem muita coisa para acontecer aí. Agora, o senhor, né, pode ter uma grande chance. Talvez se o senhor assinar a grana da paridade, o senhor vai ganhar pelo menos aí, acredito eu, né? Não sei, vamos ver como é que vai acontecer essas eleições, aí uns 600 mil votos. Por baixo. Só depende do senhor. Por baixo. Mete a canetinha, assina lá, grana para os veteranos, reformados e as nossas pensionistas. Que elas também não podem ser excluídas. E falo para as senhoras pensionistas, fizeram uma bagunça, né, com a esposa, né, infelizmente, do colega que se foi, do bombeiro militar e da polícia militar. E essa bagunça tem que ser resolvida. Essa paridade tem que ser, a pensionista, ela representa o nosso militar vivo. Infelizmente, ele não está mais conosco. E muitas vezes, né, na defesa desse Estado, que é pensão especial, isso, aquilo, perdeu o marido. Então, ele pode ter morrido até de uma doença, de uma fatalidade, que muitas vezes, em consequência do nosso serviço, né, a gente vê vocês, né, principalmente o bombeiro militar, vou exemplificar isso, se envolve em incêndio, entra dentro de local aí, totalmente lagoas, podres, insalubres, mesmo que tenha algum tipo de proteção, sempre uma bactéria, um vírus, você não tem como vincular aquilo ali, ver aquilo tudo, e pode trazer consequências para ele, não naquele momento, mas pode repercutir uma doença lá na frente. E infelizmente não pode se tratar, né, essa pensão especial não só por área de serviço, mas tem que ser pensão paridade iguais para todas. Porque hoje, Odacil, nós temos aí... Todos também, né, que tem pensionistas. 4 tipos de pensionistas. Absurdo. Em relação à área insalubre do bombeiro, nós tivemos um colega que fez um salvamento aqui no canal do Mangue, aqui ali na Francisco Picalho. Acabou o salvamento, no dia seguinte ele está no hospital e veio a óbito, cara. É muita bactéria. Você olha ali, chega que está formigando aquilo ali. Isso. Né? A função nossa é uma função de sacerdócio. Porque nós saímos em defesa da vida do outro sem conhecer. Ninguém faz isso. Né? O bombeiro fez isso, o policial faz isso. Nós temos que ser olhados com certa diferença. E nós, não é que nós somos especiais. Nós não somos privilegiados, com certeza. Não, em hipótese nenhuma. Mas as nossas profissões realmente a gente está muito exposto o tempo todo. Eu falei bombeiro, né? Nessas questões aí insalubres, que quem entra ali é o bombeiro, mas nós também, às vezes, dentro da própria instituição, não sei como é que está hoje a situação dos coletes, os coletes eram insalubres, pega o colete de um, passa para o outro, e às vezes, inclusive, estava fedorento. Não sei se isso ainda é hoje. Se não for, bato palma para quem mudou isso aí, mas há muito pouco tempo atrás, os nossos coletes eram insalubres. E vencidos. Mas como é que você está vendo esse pleito agora que está se aproximando aí? Faltam 90 dias aí, como é que está? Isso. Como está? É uma luta, né? É uma expectativa. Eu posso anunciar hoje, né, pela legislação eleitoral, que eu sou pré-candidato, né, a deputado estadual,
E a gente precisa do mandato, e a gente precisa que também vocês, não precisa ser o da Silva ou quem for, olhem os seus pré-candidatos que estão se apresentando aí, pega o histórico dele de luta. Sim, com certeza. Não aqueles pré-candidatos, né, que a gente observa todo ano de eleições, cara. Rodrigues é isso, cara. No ano de eleição parece um montão de salvador da pátria, né? Já estão prometendo aí botar a escala 2472, que é a competência do governador, já estão falando em acabar com o rancho. Quer dizer, eles aparecem assim do nada, com ideias mirabolantes, que não sabem nem o que é da competência dele. É verdade. Entendeu? Então vocês fiquem atentos e não caiam nessas falácias, nessas enganações. Não caiam, estou falando em relação a qualquer um. Veja o histórico, veja quem tem luta, quem não tem, ou vê também aquele que vai ficar só te prometendo. Vê lá o que ele fez por vocês. Fiquem atentos por isso, se ele trouxe alguma vantagem realmente. Vantagem que eu falo é benefício, né, que mudou a sua vida. Expectativa de ele tentar sentar lá para mudar, nós estamos esperando há 4 anos dele. E ninguém mudou as nossas vidas. Mas a gente vai mudar. E nós temos lá 12 deputados que falam que é da segurança pública. Bancada da bala, Juquinha. Vai ter combinado. Ó, galera, pode acreditar, isso não foi combinado, porque realmente é da Juquinha, né? Essa terminologia aí, eu já falei para o Ricardo Garcia. Ricardo Garcia, eu tenho que usar o teu slogan, né? Da bala, Juquinha. É o slogan do Ricardo Garcia. Irmão também, o nosso submisso. Grande submisso. Pô, gente boa. E a gente não pode esquecer desses jargões aí que são sensacionais. E, pô, nós temos aí praticamente 12 deputados que diz que é da bancada da bala Juquinha, que dá quase 20% da LERJ, que lá são 70. E o que foi que nós avançamos? Você viu algum avanço nesses 4 anos? Infelizmente, não, cara. É lamentável, né, que a gente observou. E aquela questão, né, até da esfera da competência do deputado. Mas o deputado tem que pressionar o governador. Nós vimos agora nessa votação, em relação a nós ficarmos excluídos, né, veterano, reformado, pensionista, da paridade. São 70 deputados. A gente só está botando na conta de 43 que votaram a favor do governo e manteram o veto. Mas são 43, meu amigo. São 70. Porque a gente que frequenta, eu, você, frequentamos aquela casa, qualquer um dos deputados lá poderiam ter falado, olha só, da Silva, olha só, Rodrigues, tem uma sacanagem aí no meio, hein? Tem uma sacanagem. E eu vou te falar, o primeiro ato que eu fiz aqui na LERJ foi logo que foi sancionada a lei lá em Brasília, né, em dezembro, a 13954, o primeiro ato foi aqui 18 de fevereiro de 2020. Assim que acabou o recesso, nós marcamos lá, porque convidamos os deputados, tem essa lei, tem que ter um PL aqui recebido do governador, não adianta vocês fazerem, para cá, para a LERJ, vocês têm que cobrar esse PL dele. Meu amigo, a gente batia, vocês vão cobrar do governador, o PL, e infelizmente não cobraram. O da Silva, essa conotação da grana, rapaz, ficou um negócio meio tumultuado, né? Isso. É o que a gente espera agora, né, cara? E 2023 aí também, caso não se resolva agora, ainda vai ter espaço para lutar sobre isso. Porque a gente ainda depende, tá, do esclarecimento do governador. Por quê? A gente está observando as redes sociais dele, a galera toda que está nessa luta sobre a GRAM, e ele não postou nada a respeito de ceder a GRAM para os veteranos, reformados e pensionistas. Pelo menos até o momento eu não tomei ciência. Se eu estiver mentindo, alguém passa para a gente sem problema nenhum. Só ver aí que de repente a minha equipe não percebeu, meus amigos não perceberam. Mas o único anúncio que eu vi do governador Cláudio Castro foi anunciando, né, o prefeito de Caxias, o Washington Reis, como seu vice-governador. Eu acho que um político, né, que está aí na disputa de um mandato, que vai concorrer à eleição, ele não divulgar esse benefício, né, que é um direito, que não é simplesmente um benefício, que é cumprir a lei, né, para nós veteranos, reformados e pensionistas, concedendo a GRAM, eu acho que ele já teria se posicionado publicamente a respeito disso. Estou torcendo muito
que houve algum equívoco da sua gestão e não ter passado isso aí a público. Mas agora a gente está dependendo de uma definição na Alerj. Como ele tem maioria na Alerj, com certeza na Alerj vai ser aprovado, né? Segundo o André Ciliano, vai botar para votação hoje, né? dia 29. Né? Então a gente depende dessa aprovação para o governador sancionar. Porque não adianta nada aprovar aqui na Alerj e o governador não está realmente alinhado com a Alerj para sancionar o que está previsto na lei, tanto na 13.954/2019 como na 9.537/2021, que é a paridade e integralidade. E a paridade hoje, para nós, veteranos, tanto eu quanto você, é a GRAM para todos, para ativos, veteranos, reformados e as nossas pensionistas. Porque senão nós vamos cair naquele mesmo conto da sereia, né? O conto da sereia. O conto o vício da iniciativa. Vota aqui, não está alinhado, vai tudo por terra, não resolveu de nada. Isso. Então nós temos que estar muito atentos sobre isso. E você acha que está mais alinhado para ele ceder essa grana para a gente, ô da Silva? Eu acho que até politicamente, né, a gente já provou, através, é bom mencionar, né, o nosso estudioso dessa questão técnica, dessa questão contábil, que é o nosso subtenente Fernandes, que faz parte também da comissão e elaborou todos os canais do governo, tanto o governo, Alerj, inclusive para o judiciário. Nós provamos que não existe esse impacto financeiro monstro como está sendo difundido. Então a gente já sabe, o próprio André Ciliano falou ontem na audiência quanto ao impacto financeiro, inclusive nossos colegas, né, reformados, no caso aposentados e pensionistas, né, da Polícia Penal, também podem ser absorvidos, porque viram que não é nenhum monstro o valor do orçamento para pagar o que é nosso direito, tá? Não é, a gente está pedindo nada a mais, só o que está previsto na lei, e ele estender também para os aposentados e pensionistas dos nossos policiais penais. Então, a gente agora aguarda, né, realmente uma posição do próprio governador, porque o André Ciliano fala lá que está alinhado, bota para votação, né? E se o governador não se manifesta, né, até agora, a gente fica nessa dúvida, paira a dúvida, entendeu? Porque se já houvesse um posicionamento público do próprio governador, eu estaria contando realmente, vamos dizer, com mais tranquilidade sobre isso. Mas a gente depende, né, e a gente pede a Deus também, né, que ilumine o governador, que ele é cristão, né, cantor, canta músicas aí, católicas, religiosas, que com a fé que ele tem em Deus também, que ele cumpra a lei, que não é nenhuma caridade, tá? Fica bem claro isso para nós veteranos, reformados e pensionistas. Só o que está previsto na legislação atual, que é dar a paridade para veteranos, reformados e pensionistas, que só os ativos foram beneficiados nesse momento. Não estão pedindo nada. E detalhe para a população em geral, que houve um comentário aí que a gente ia estourar o cofre. Não é bem assim não. Porque quando nós vamos para a reserva remunerada, nós continuamos a pagar a Previdência. Então nós mesmos estamos pagando a gente mesmo. Não tem nada de errado aí. Então esse fluxo de caixa, se tiver, vai ser bem mínimo. Vai ser um xixizinho. Vai ser muito menos do que muita coisa está andando na mochila. Isso, com certeza. Inclusive, né, quando nós contribuímos em 10,5%, né, para a nossa Previdência, que é 10,5% do nosso bruto, né, salário bruto, com exceção da indenização adicional de inatividade, a gente aumentou muito o fluxo, inclusive do caixa da nossa Previdência. Sim, Então, não tem o que se discutir. É o que eu falo, um estudo muito bem elaborado por esse nosso companheiro, o subtenente Fernandes, que também é economista. Entendeu? A gente não está botando aí um cara qualquer para fazer isso, não. Ele foi responsável pela folha de pagamento durante muitos anos como praça. Entendeu? E ele trabalhou efetivamente, ele sabe perfeitamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, são pessoas assim que a gente tem dentro da instituição, né? Nossos praças ali operacionais na questão contábil, e nós provamos sim para o governador, para os deputados na Alerj,
que há viabilidade de ser cedida, né, concedida, aliás, por lei que está prevista, a nossa grã e a paridade. Inclusive, né, vocês viram aí nas redes sociais, o próprio procurador do Estado que está à disposição da Casa Civil, dando a viabilidade jurídica de ser concedido esse benefício. Então, esse benefício não é esse direito nosso. Eu sempre falo benefício, mas é o nosso direito. Então, tudo está alinhado para a concessão. Nós só dependemos do senhor governador Cláudio Castro. Conceda o que é nosso de direito. Não estamos pedindo esmola. Isso é a realidade, né? Mas, da Silva, é que o papo é muito gostoso, muito legal, uma conversa tranquila assim, a hora passa que a gente nem vê. Isso. E o que você está pretendendo aí, o que você está vendo aí nesses últimos 30 dias aí, 90 dias da campanha que está se iniciando, como você é um pré-candidato aí? Isso. Hoje nós já anunciamos aí, sou pré-candidato, né, a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, sou primeiro suplente hoje na LERJ e amargurei 4 anos como primeiro suplente, galera. Por que será que não quero o Tenente Newton da Silva na LERJ? Boa pergunta, hein? Vamos ver? Vamos comprovar isso depois? Tamo junto. Agradecer aqui o nosso amigo Rodrigues aí pelo convite, pela participação nesse vídeo que está aí nas redes sociais, que vocês vão ver, vão assistir. E obrigado, irmão, mais uma vez pelo convite. Uma satisfação muito grande. Quem agradece sou eu, que esse homem aí é um homem de luta, é o que vai fazer a diferença no Rio de Janeiro, é o que pode representar os praças no Rio de Janeiro, tá? E não só os praças, mas a todos. Nós precisamos realmente de representantes, gente. Não jogue seu voto fora, não pode jogar voto fora não. Hoje, o que pode fazer a diferença para a gente é ter representantes de categoria. Eu falo que eu sou classista, eu não tenho partido, eu sou classista. Então nós temos que procurar aqueles que podem defender as nossas classes. E da Silva, foi um prazer muito grande ter você aqui. E a porta está aberta, a Galeria de Heróis está aberta para você aí, a hora que você quiser, nós estamos aí. Estamos juntos, irmão. Um forte abraço para você. Isso aqui são anos de luta, galera. Não chegamos agora não, né, irmão? Pô, não, com certeza. Tamo junto, força e honra sempre.